E aí, tudo pronto? Prontíssima. Olha, o material que a gente vai analisar hoje é daqueles que fazem a gente olhar para o céu de um jeito bem diferente, sabe? Com certeza. Recebemos a transcrição de uma palestra sobre um objeto que está, neste exato momento, atravessando o nosso sistema solar. O nome dele é 3I Atlas. Isso. E a história que as fontes contam é que ele é tudo menos um simples cometa. Exatamente. A nossa missão aqui é mergulhar fundo nesses dados e tentar entender o que está acontecendo. Certo. Por que cientistas de renome, gente que coloca a carreira em jogo, estão afirmando com tanta certeza que isso não é um fenômeno natural conhecido? Pois é. E mais, né? Quais são as teorias que tentam explicar o que ele é e o que ele veio fazer aqui? Algumas delas são, para dizer o mínimo, espetaculares. Então vamos começar pelo básico, que, na verdade, já não é nada básico. O que tem de tão esquisito nesse 3I Atlas? A fonte usa uma analogia que eu achei ótima. Se tem 4 patas, rabo e late, é um cachorro. Você não vai insistir que é um elefante. É exato. E aparentemente o 3I Atlas late, mas a ciência oficial quer nos convencer que ele é um elefante. Essa analogia é perfeita. O ponto central é o comportamento anômalo do objeto. Anômalo como? Cometas são previsíveis, né? São como bolas de bilhar cósmicas, seguindo as leis da gravidade. Mas o 3I Atlas, ele parece ter vontade própria. Ele não segue a órbita que deveria, é isso? Isso, mas o detalhe que realmente fez todo mundo assim levantar a sobrancelha, segundo a fonte, foi... A freada? Exato, foi quando ele foi observado freando perto de Marte. Freando? Como assim? Pisou no freio no meio do espaço? Quase isso. Ele desacelerou de uma forma que não tem uma explicação, digamos, simples. E qual é a explicação oficial? A explicação oficial da NASA, que a fonte menciona, fala de um possível atrito com campos magnéticos interplanetários. Aham. Isso teria gerado gases e causado essa perda de velocidade. Ok, isso soa técnico, parece plausível, mas a fonte parece não comprar muito essa ideia, né? Não compra. Não compra porque a escala da desaceleração não bate com o modelo. Entendi. É como ver um navio cargueiro de 300 metros parar subitamente no meio do oceano e alguém dizer que foi uma brisa que o detese. A força não é compatível. De jeito nenhum. A força necessária para frear um objeto daquele tamanho, naquela velocidade, é imensa. É essa desproporção que faz cientistas como o Avi Loeb olharem para isso e dizerem: a conta não fecha. Tem algo fundamentalmente errado aqui. Então, para eles, não foi atrito. Para os céticos, não. Foi uma manobra deliberada. Então, de um lado, a gente tem essa tentativa de encaixar o objeto num fenômeno natural, mesmo forçando um pouco a barra, e do outro, a hipótese de que ele é artificial. Exato. E toda essa discussão já estava esquentando a comunidade científica, mas ela mudou completamente de patamar no dia 17 de outubro. Certo. Porque aí o objeto deixou de ser apenas um ponto de luz se movendo de forma estranha no céu. Ele respondeu, não foi? É isso que a fonte diz. Ele emitiu um sinal, um pulso de rádio muito específico. Quanto tempo? Com duração de 11,33 segundos, que se repetiu como um relógio a cada 47 minutos. Um sinal, assim, claramente artificial. Nossa. Mas o que transformou isso de um mistério em algo potencialmente assustador foi o que aconteceu na Terra no exato momento em que esses sinais eram emitidos. O apagão. Um apagão coordenado. A fonte relata que centros de pesquisa e observatórios ao redor do mundo, Que estavam apontados para ele. justamente, eles tiveram seus sistemas operacionais desligados por alguns instantes, os computadores simplesmente pararam e depois voltaram. Tudo em sincronia com os pulsos do objeto. Isso é inacreditável. É como se, enquanto a gente olhava para ele, ele estivesse olhando de volta. Ia interagindo diretamente com a nossa tecnologia, quase como se estivesse dizendo, eu sei que vocês estão aí. A fonte descreve que foi nesse momento que um cientista da NASA, que antes era cético, se convenceu. Aí não tinha mais como negar. A conclusão dele foi que o objeto não estava só passando, ele estava fazendo uma varredura ativa nos nossos sistemas. Entendi.
É a diferença entre observar um leão na savana, um binóculo, e de repente perceber que o leão tá te olhando de volta, bem nos olhos, e sabe exatamente onde você tá. O jogo muda completamente. Muda tudo. Então, até agora a gente tem um objeto que se move de forma inteligente e que enviou um sinal que conversou com nossos computadores. A pergunta que não quer calar é: quem enviou e por quê? Exato. E é aí que a fonte entra no território mais ousado, com uma teoria chamada Projeto Tal. E essa teoria é de explodir a cabeça. É uma narrativa que tenta conectar todas as pontas soltas, sabe? A hipótese apresentada é grandiosa. Ela propõe que a própria vida no nosso universo não é um acaso, não é um acidente. Não, é um projeto. Um projeto iniciado por um ser de um universo vizinho, um criador chamado Morrens. Uau, uma nova gênese, basicamente. Uma história de criação cósmica. Exatamente. Segundo essa teoria, há cerca de 3,8 bilhões de anos, esse ser, Morrens, teria enviado para o nosso universo uma molécula-mãe. Ok. Essa molécula continha todos os códigos genéticos para a vida florescer. Ela teria chegado à Terra e dado pontapé inicial na nossa evolução. Isso me lembra muito o conceito de panspermia dirigida, né? A ideia de que a vida não surgiu espontaneamente na Terra. Mas foi plantada aqui. De propósito. Precisamente. A panspermia é a teoria de que a vida viaja pelo espaço em cometas e asteroides. A versão dirigida adiciona intencionalidade. Não foi um acidente, foi uma entrega. Entendi. E a fonte, basicamente, propõe que o projeto tal é a história por trás dessa entrega. Mas a teoria não para por aí. Claro que não. Onde o 3i Atlas entra nisso tudo? Ele seria a segunda parte do projeto. A narrativa da fonte diz que, muito antes de semear a vida, há mais de 7 bilhões de anos, Nossa, muito tempo. muito. Morrens também teria criado uma frota de batedores. Drones autônomos projetados para viajar pelos universos e monitorar o desenvolvimento da vida que foi semeada. E a descrição desses drones bate com as anomalias do 3i Atlas. Bate. A idade estimada do objeto, por exemplo, é superior a 7 bilhões de anos. Ou seja, ele é mais antigo que o nosso próprio Sol. Exatamente. Isso explicaria por que ele é mais velho que o nosso sistema solar. Na teoria, ele já estava por aí antes mesmo da Terra se formar. E a composição dele? A fonte menciona algo sobre plasma e antimatéria. E aqui a teoria fica ainda mais fantástica. A composição, segundo essa hipótese, é de outro mundo, literalmente. Plasma e antimatéria. Isso. Só para a gente ter um contexto, plasma é o quarto estado da matéria, o estado em que as estrelas se encontram, e antimatéria é aquela matéria com carga oposta que, em contato com a matéria comum, como a nossa, Se aniquila numa explosão de energia. pura energia. Então, construir um objeto com esses dois componentes Não é engenharia, é quase um ato divino, né? seria uma tecnologia tão avançada que justificaria como esse objeto pôde viajar por bilhões de anos, talvez entre universos, sem se degradar. Ele seria a própria fonte de energia. Quase infinita. É uma narrativa que, por mais fantástica que pareça, tenta criar uma lógica interna para todas as esquisitices que a gente discutiu. Ok, então, resumindo, a teoria sugere que o 3i Atlas é um drone de 7 bilhões de anos, feito de matéria estelar e antimatéria, enviado por um criador de outro universo para verificar o andamento do seu experimento de vida aqui na Terra. É isso? É o jardineiro cósmico mais paciente da história, vindo ver como está a plantação. É uma forma poética e precisa de colocar. E essa teoria nos leva diretamente para a questão mais urgente. Se ele está aqui para nos verificar o que acontece agora. Exato. O que tudo isso significa pra gente, no presente. A fonte estabelece duas datas cruciais. Sim. A primeira é 29 de outubro, quando o 3i Atlas atinge o periélio, seu ponto mais próximo do Sol. E a segunda é 19 de dezembro, quando ele vai estar mais próximo da Terra. E a partir daí, o material traça 3 hipóteses principais para o que pode acontecer. Uma verdadeira encruzilhada. Isso, vamos chamar de hipótese A. O cenário mais
anticlimático, O mais sem graça. o mais sem graça. Nela, o 3 Atlas faz sua passagem perto do Sol, se aproxima da Terra e simplesmente vai embora. Segue seu caminho para fora do sistema solar. E a gente fica aqui com todas essas perguntas sem resposta. Nesse cenário, sim, os governos e a ciência oficial criariam o que a fonte chama de cortina de fumaça. Ok. Insistiriam na narrativa do cometa com comportamento estranho, publicariam alguns artigos científicos bem complexos para justificar as anomalias e, em um mês, a maioria das pessoas já teria esquecido o assunto. Seria o clássico nada pra ver aqui, podem circular. Exatamente. É um sumário um pouco frustrante, mas... e plausível. E a segunda opção? A hipótese B é a da revelação suave. Nela, o objeto continua a surpreender. Como assim? Após passar pelo Sol, ele modifica sua trajetória ou velocidade de uma forma tão drástica, tão inegável, que os mais de 100 telescópios que o observam não teriam como negar sua natureza artificial. Seria impossível de cobrir. Impossível. Mas isso seria possível? Com algo dessa magnitude, como se controla a narrativa para ser suave? A fonte explora como os governos poderiam gerenciar esse tipo de revelação sem causar pânico global. A fonte sugere que seria uma divulgação controlada. Em etapas. Isso, em etapas para aclimatar a população à ideia. Primeiro, a confirmação de que é artificial. Depois, a natureza do sinal. Seria a revelação de que não estamos sós, mas apresentada como uma descoberta científica monumental, não como uma ameaça iminente. Um processo para evitar o caos. Um processo de gerenciamento da maior notícia da história da humanidade. Faz sentido. Pois é. O que nos leva à terceira hipótese, que eu imagino que seja a menos tranquila de todas. Com certeza. A hipótese C é o cenário do choque existencial. O nome já diz tudo. Nela, depois de se aproximar do Sol, talvez usando a energia para se recarregar, o objeto não vai embora. Ele fica. Ele entra de vez no nosso sistema solar, talvez se posicionando em órbita. E a mensagem que ele enviou, aquele pulso de 11,33 segundos, se revela. E o conteúdo dessa mensagem não seria amigável. Poderia ser de natureza bélica, um ultimato, ou algo tão incompreensivelmente estranho para nossa lógica que o efeito seria o mesmo. Pânico. Seria o medo do desconhecido. Seria a materialização do medo do primeiro contato com o totalmente desconhecido, com algo que não joga segundo as nossas regras e cujas intenções são indecifráveis. Certo. É importante notar que a fonte não crava um resultado. Ela nos apresenta os caminhos possíveis, sabe? Nos convidando a permanecer vigilantes. Porque qualquer uma dessas opções muda tudo. Representa uma mudança de paradigma para a nossa espécie. E assim a gente fecha o círculo. Partimos de um ponto de luz anômalo no céu, passamos por uma possível manobra controlada, um sinal de rádio que interagiu com nossos computadores. Mergulhamos numa teoria de criação cósmica e terminamos com 3 futuros possíveis para a humanidade: o esquecimento, a revelação controlada ou o choque total. E a fonte termina com uma reflexão poderosa, que eu acho que é o ponto principal de tudo isso. Qual? Ela diz que talvez estejamos entrando em uma era de sustos, uma era de choques de realidade que vão nos forçar a amadurecer como civilização. O 3 e Atlas seria só o primeiro desses sustos. E isso levanta uma questão que fica pra gente pensar, né? Independentemente da verdadeira natureza do 3 e Atlas, seja ele um cometa estranho, um drone ancestral ou qualquer outra coisa. Sim, o simples fato de estarmos tendo essa conversa já nos muda, a possibilidade já está na mesa. Exatamente. E a questão final que o material nos deixa é essa: o que aconteceria com a nossa sociedade, com nossas religiões, nossas nações, nossas prioridades, se fôssemos forçados a nos tornar adultos cósmicos da noite para o dia? É uma boa pergunta. Estamos preparados para essa formatura?